Vou gravar também para quem quiser depois rever essa apresentação, para quem quiser passar para outra pessoa. Enfim, sejam bem-vindos a um webinar em tempos de pandemia, como que a gente vende em tempos de pandemia, cara, situação nova para todos nós, todos no mesmo barco. E assim, eu tenho participado, né, de vários webinars, de pessoas que falam de vendas, de pessoas que falam de empreendedorismo, de liderança. E assim, tá todo mundo com algum tipo de dor, né? Tá todo mundo fazendo alguma coisa de alguma forma. Na verdade, não é todo mundo, né? Eu vejo que nesse momento a gente tem basicamente três grupos de pessoas, né? Aquelas pessoas que é, paralisam, né? Quando fala, putz, ferrou, já era, vamos explodir, e fica ali parado, vendo notícia, e, enfim, não consegue se mover. Tem o grupo dos que nem estão levando a sério e estão falando, isso aí é uma gripezinha qualquer, e etc., e deixa pra lá, daqui a pouco tudo volta ao normal. E tem o grupo da galera que está fazendo, que está acontecendo, né, que está se reinventando. E eu tenho certeza que nesse momento eu estou falando com esse grupo, né? Ou das pessoas que estão se reinventando, ou das pessoas que estão buscando se reinventar, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é tentar sair um pouco do óbvio, né? Porque eu sei que está rolando muito conteúdo aí. Se vocês estão buscando, vocês já devem ter visto bastante coisa. Estou comprometida aqui 100% com vocês, em estado presente, né? Para a gente trocar uma ideia aí nesse tempo. Quem já fez curso comigo, quem que já viu outros webinars meus e etc., sabe que meu estilo é muito objetivo, né? Minha empresa chama assertiva, porque eu não gosto de muita ladainha, não gosto de muito blá blá blá, eu vou direto ao ponto, eu acho que é por aí. E vendedor é um cara geralmente mais executor, né? Mais faca na caveira. Então eu acho que é isso aí, a gente tem que, vamos embora e vamos fazer acontecer. O pessoal está chegando, tem gente recebendo o link agora, né? Mas se está todo mundo me ouvindo bem, vendo minha câmera e etc., vamos em frente. Mais uma vez, parabéns aí por vocês estarem aqui, né? Parabéns por vocês estarem afiando o machado nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Miranda. Deixa eu colocar aqui para o lado. Eu sou vendedora, né? Eu, obviamente, que tenho aí títulos tipo de trainer, master, blaster, não sei das quantas, mas eu gosto de me posicionar desse jeito. O mercado tem vergonha muitas vezes desse nome, né? Então coloca uns nomes bonitos aí para vendedor, tipo consultor de novos negócios, executivos de vendas, não sei das quantas. E assim, na verdade é tudo vendedor e todo mundo está no mesmo barco, mesmo quem não sabe que é vendedor também, porque a gente está fazendo venda o tempo inteiro, né? Eu crio muito esse movimento aí vamos ter orgulho de ser vendedor, porque felizmente é uma profissão que não vai sair fora, então pode acontecer o que acontecer com o mundo inteiro, nós vamos estar sempre empregados e bem empregados, e ganham dinheiro, porque acho que o grupo que está aqui também é um grupo focado em grana, gosta de grana, não vamos ser, né, não vamos ficar querendo falar bonito, não, precisamos de grana, gostamos de vender, gostamos de ganhar comissão, e agora, né? E agora que eu dependo de comissão, eu preciso fazer minhas vendas e tudo parou. Então, esse é o objetivo, a gente trocar ideia no que diz respeito a isso. Eu não costumo dizer isso, eu não sou uma vendedora nata, eu acho interessante isso, porque tem gente que acha que vendedor tem que ser nato e na verdade, hoje em dia, muito menos. Vendedor tem que estudar, e eu me considero uma estudiosa de vendas, eu estudo pra caramba todos os dias, agora eu tô estudando mais, no meio dessa loucura toda, e estudando mais porque, assim, são novas tecnologias, novas formas de se conectar, e eu acredito muito que depois que essa quarentena acabar, a gente vai entrar, de fato, num novo momento do mercado, assim, goela abaixo, né? Já estávamos sentindo isso,
e agora vai ser mais do que nunca, né? O novo momento, ele foi empurrado aí na nossa frente, nas nossas costas, a gente teve que se jogar de uma forma ou de outra, e o que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje é sobre isso, né? O que esse novo momento vai exigir de você, o que você vai precisar se encorajar, o que você vai precisar fazer para você conseguir continuar vendendo, né? Durante a quarentena e depois da quarentena, né? Porque, como eu falei, o mercado de fato vai mudar. Eu sou coach, né? Eu dou aulas também no Instituto Brasileiro de Coaching, que é o IBC, que é uma instituição super famosa, acho que a maioria de vocês conhecem. Obviamente que as minhas turmas, que eu estava com uma agenda super cheia, foram adiadas, e agora eu sempre tive 40% do meu trabalho online, que eu atendo clientes online, então tem pessoas que terceirizam o departamento comercial comigo, então eu troco ideia com o vendedor, eu sempre fiz muita call. E eu queria mostrar aqui para vocês peraí, antes disso, né, a gente falar. E queria dizer para vocês que eu faço home office há muito tempo, então vendo pelo computador há muito tempo, então vamos trocar uma ideia aqui de como que a gente pode adaptar o seu negócio para esse novo momento, tá bom? Então essa daí sou eu, e como coach e estudiosa de vendas, né, que é o que eu gosto de falar que eu faço, como vendedora, estudiosa de vendas, eu sou vendedora também, tá, gente? Porque eu tô aqui na frente vendendo. Ontem eu consegui fazer uma venda também, vendi uma palestra online, continuo aí tratando objeção, fazendo processo, enfim, fazendo, não só estudando, né? Então, quero deixar claro isso, porque tem gente que pensa assim, você só é uma trainer e tal, você fica estudando e passando teoria pra gente. Não, eu tô na negociação, eu tô no dia a dia, eu tô trabalhando o cliente, fazendo o processo como tem que ser feito, tomando nãos também, e todo esse lance é o que está rolando com todos nós, né? Então, estamos junto total. Beleza? Bom, tive a sorte, né, de ter uma experiência fora do Brasil. Eu morei 4 anos nos Estados Unidos, morei também 1 ano na Austrália e no Canadá. Estudei coaching fora do Brasil também e estudo muito vendas fora do Brasil. O que significa isso? Que assim, o que eu vou passar para vocês aqui hoje são tendências e o que a gente tem que fazer e como a gente tem que se capacitar de uma maneira bem rápida e objetiva, mas baseado no nosso mercado, com as particularidades, claro, do nosso mercado brasileiro, mas também com coisas que estão rolando aí no mundo inteiro, tá? Então, eu acho que isso é importante dizer. Beleza? Vamos em frente, desligando aí os microfones. Todos nós somos focados em resultado, certo? Resultado, vendas, números, pedidos, fechamentos. Mas olha só que interessante. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês hoje. Isso é uma meia-verdade. Sabe por quê? Porque resultado tem a ver com o quê? Ações. Ações, sabe o que tem a ver? Com percepções. E sabe o que são percepções? Nada mais do que o conjunto de crenças, valores, como você se vê e como você vê o outro. Crença, nós temos 2 tipos, temos as crenças limitantes, as fortalecedoras, e exemplo de crença fortalecedora por exemplo, você aqui agora, tipo, se eu estudar, se eu assistir um webinar, se eu ler um livro diferente, se eu ir para cima, se eu fizer diferente, eu vou conseguir mais resultado e tal. Isso são crenças fortalecedoras. Agora, a crença limitante tem a ver com, Brasil é uma porcaria, cliente é tudo igual, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, e por aí vai, né? Tem um monte de crenças, ganhar dinheiro é difícil, e por aí vai. Tem vários tipos de crenças que nos limitam e não deixam a gente atingir o resultado que a gente quer. Esse conjunto de crenças, valores, como você se vê e como você vê o outro, eu chamo isso de mindset, que é um modelo mental. Eu sei que essa palavra está meio batida, está até meio chato, a gente ouve muito, né, as pessoas falando de mindset, mas é fato. Isso aqui, gente, é tão real, é tão verdade, que vocês podem notar. Independente do mercado que você está, independente do que você vende, você tem, por exemplo, já viram isso? 2 vendedores numa mesma empresa, com a mesma praça, a mesma tabela de preços, o mesmo portfólio, o mesmo tudo.
um arrebenta de vender e o outro é mediano ou vende pouco. O que é isso? Não é preço, não é produto, não é a praça, não é nada disso. É o mindset do cara. Então, assim, mindset é uma coisa que dá para você mudar, dá para você treinar, dá para você, enfim, melhorar. E como que você faz isso? Autoconhecimento. A partir do momento que você entende quais são suas crenças, tanto as fortalecedoras quanto as limitantes, que você entende seus valores, que você entende como você se enxerga, como você enxerga o seu mercado, como você se enxerga como vendedor, e por aí em diante, a partir do momento que você tem entendimento disso, você automaticamente aumenta seu resultado. Então isso é muito forte. Por isso que o coaching está muito em alta e cada vez mais as pessoas falando, as empresas contratando, né, coaches profissionais bons, sérios, porque já não importa mais a quantidade de título que você tem, não importa mais quantos mestrados, doutorados, MBAs e etc. você tem. O que vale hoje é comportamento, o comportamento que gera o resultado. Isso é clichê, né? Mas vocês sabem que as empresas elas contratam por currículo, por técnica, por saber o que você já conhece, o que você faz. Elas contratam por conhecimento e demitem por quê? Por comportamento, sempre assim. Maioria das vezes assim, 99% são assim. Então, assim, comportamento está em alta, vai ficar cada vez mais em alta. E, cara, eu acho que não é à toa que veio uma bomba dessa aí nas mãos, nas nossas mãos, no mundo inteiro. Não é nem regional, não é nem Brasil, não estamos falando do mundo. Vem um negócio desse para a gente melhorar nosso comportamento, para a gente melhorar nosso mindset, para a gente treinar nosso mindset. Então tá aí uma grande oportunidade para a gente fazer melhor, para a gente fazer diferente, tá? Por que eu estou dizendo isso antes de entrar em vendas? E calma, nosso assunto não vai ser esse de mindset, blá, 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 blá. Não é isso. Mas eu preciso te falar isso porque não dá para eu falar sobre técnicas, não dá para eu falar sobre a parte mais técnica se eu não falar de mindset antes. Isso aqui determina muito o seu resultado. Então você precisa ter um insight, uma reflexão com relação a isso. Uma outra coisa que eu vou sugerir para você agora, pega um caderno, fica aí com o caderno do seu lado, anota os insights. Eu sou coach, eu vou fazer um monte de pergunta para você, eu vou te provocar aqui, e esse é o intuito do nosso encontro. E aí você vai colocando os insights, que às vezes não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas vem uma ideia, dá uma chacoalhada na sua mente e tal. Então, é esse o objetivo disso aqui. Beleza? Bom, é nessa cadeira que eu estou nesse momento. Eu queria apresentar meu home office meio bagunçado, com 1 trilhão de livros aí. Eu sou fanática por livro. Aliás, o dinheiro que eu ganho praticamente, eu uso em 3 coisas. Eu viajo, eu compro livro e compro curso. Eu invisto minha grana nessas 3 coisas. Não tenho carrão, não tenho casona, não tenho nada disso. E eu gosto muito dessa questão da experiência, né? Estou dizendo isso para o seguinte, nesse lugar que eu estou agora, sentada, né, falando com vocês, é o meu templo aqui. Eu estudo, eu faço treinamento, eu me desenvolvo, eu medito aqui também, eu faço tudo isso, mas nessa cadeira eu fecho negócios, eu fecho vendas aqui, eu faço vendas. O que eu estou querendo dizer com isso? É possível fazer vendas sim pelo computador, é possível se conectar sim pelo computador. Né? E antes de tudo isso estar rolando, eu já falava nos meus treinamentos, cara, o mercado de vendas, o futuro do vendedor vai ser vendas por conferência, vai ser vendas por conferência. Quem já viu meus treinamentos já me ouviu falando isso. E por quê? Porque é caro visitar cliente. Ah, Paula, mas nada substitui o tete-a-tete, óbvio, não substitui, não vai substituir a energia do lugar, o ambiente, ele tem impacto, sim, no próprio mindset do cliente, no seu. Mas tá cada vez mais caro visitar cliente. Quem mora em grandes cidades sabe que o deslocamento está insano, né? A gente aí passa horas, às vezes, para ir. Eu moro aqui na Grande Aviana, em São Paulo. Cara, às vezes para ir para São Paulo já gastei 2 horas e meia, 3 horas para andar 15 quilômetros, sabe? Coisa de louco. Então, fora o custo de tudo isso, né? Então, é possível e vai ser uma tendência mais ainda, cada vez mais. Como eu falei, depois que tudo isso passar, vamos viver aí uma outra transformação no mercado e a transformação tem a ver com você ter um home office, com você fazer vendas e conexão online. Então, gente,
estudem. Eu até pensei em falar um pouquinho sobre home office e tal, mas, cara, tem um monte de gente falando sobre isso, não vou ser repetitiva e vamos em frente, né? Bom, o que a gente pode aprender, devemos, né, e podemos aprender nesse momento? Primeiro, eu acho que treinar o mindset, se encorajar a fazer coisas diferentes, ampliar sua percepção com relação a vendas, com relação ao mercado, com relação a clientes e tudo isso. Aprender a se conectar, obviamente, pelo computador, vou falar um pouco disso aqui, né, e eu acho que assim, a gente está vivendo, como não sabemos quando que isso vai acabar, né? Qual que é o. Ah, se for daqui a 2 semanas, se for daqui a uma semana, se for daqui a 2 meses e tal, eu acredito que à medida que as semanas vão passando, a gente vai ter dores diferentes, tanto nossa quanto dos nossos clientes. Então a gente tem que acompanhar e perceber essas dores. Por quê? Por exemplo, semana passada foi a primeira da quarentena. As pessoas estavam digerindo, as pessoas estavam, pô, mas será que é isso mesmo que vai acontecer? E estavam, né, tentando entender e algumas já começando a ficar aflitas e etc. Essa era a dor da semana passada. A dor dessa semana está meio que adaptação a esse momento, então eu tenho que ter X horas com a minha filha para eu passar o conteúdo com ela, depois eu tenho que ter X horas cuidando da casa, porque a minha assistente não está aqui, e aí tudo isso, essa é a minha dor da adaptação. Semana que vem vai ser uma dor do tipo, peraí, o que eu vou trazer de diferente, o que eu vou fazer de diferente, e qual que vai ser a minha capacitação, e depois vai ser a dor do isolamento, e aí cada semana você vai ter uma dor diferente. E por que é importante você, vendedor, saber disso? Primeiro, óbvio, para você se entender, se conhecer e melhorar, e outra coisa você tem que se conectar com a dor da semana do seu cliente, né? Você tem que se conectar com a dor dele. Todos nós, vai doer em todos nós. Não vai ter uma pessoa, independente do nível que ela tiver, não vai ter uma pessoa que não vai sofrer com esse momento. Isso é tão fato que eu, por exemplo, a semana passada não recebi ligação nenhuma de vendas. Essa semana eu já recebi 3 ligações. Então, uma, IBC, me perguntando, eles não estava no call center, eles não sabiam que eu trabalhava lá, me perguntando, a menina fez uma ligação, como é que você está se cuidando direitinho, e o que você está fazendo no seu tempo livre, não sei o quê, e eu dando corda, não falei, né, que eu trabalhava lá nem nada, depois ela falou, olha, então quero te falar que eu tenho um curso online, blá, uma coisa que eu achei legal, foi bem bacana o approach dela. Tive approach também de detetizadora. Olha que interessante, a mulher que detetiza não estava, que detetiza na minha casa não estava no prazo, mas ela falou, olha, para você ficar mais segura e tal, a gente está oferecendo uma detetização diferente, que vai ter álcool não sei das quantas, 90%, blá, blá, blá. Muito legal, quer dizer, também aproveitando o momento, não sendo oportunista, aproveitando o momento para vender. Pô, tenho dor, estou dentro de casa, né? Qual que é a probabilidade de acontecer mais coisa aqui dentro de casa, de vir mais bicho e o próprio vírus? Então, mulher aproveitando esse momento. E, assim, uma enxurrada de gente de deliveries também, né? Vocês sabem que em toda crise tem oportunidade e é por aí, vamos em frente. Mas mais importante do que tudo isso, é o momento da gente afiar nosso mindset, deixar ele melhor. Melhorar nosso comportamento. E olha, pra vocês terem ideia, isso é tão importante, já era importante antes de coronavírus, mas agora é mais importante ainda. E nos treinamentos, por exemplo, que eu faço, formações de 2 dias, tanto no IBCU quanto pela Assertiva, a gente trabalha um dia inteiro de mindset. Olha que louco isso, um dia inteiro. Então, assim, não dá pra gente falar de venda sem falar de mindset, porque faz todo sentido. Tá bom, mas o que significa isso? Significa que você tem que melhorar, adquirir ou aprimorar o que você já tem, em termos de comportamento. E um dos comportamentos super, mega, blaster importantes para um vendedor é a questão da autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Nada mais do que você bater no peito e falar, cara, eu sou responsável pelos meus resultados, eu sou responsável pelos meus conhecimentos, eu sou responsável por fatores que eu controlo e eu vou fazer essa bagaça acontecer e vamos em frente. Isso é autoconhecimento. Isso é autorresponsabilidade. Quando eu falo de autorresponsabilidade, eu tenho fatores que eu controlo e fatores que eu não controlo. Então, assim, o que eu controlo? Eu controlo minha capacitação, eu controlo
minhas metas, eu controlo o meu dinheiro, né? Eu deveria. Que mais? Controlo minhas planilhas, eu controlo, enfim, tem várias, minha atitude, meu humor eu controlo também. Tem gente que fala, não dá para controlar o humor. Dá para controlar o humor. Então, assim, tudo isso eu controlo. Isso está num grupo de coisas que eu controlo. E do outro lado tem um outro grupo de coisas que eu não controlo. O que eu não controlo? Trânsito eu não controlo, clima. Pô, a gente viu aí, o começo do ano foi dramático. Tem gente de Minas aqui, sabe do que eu estou falando. São Paulo, Rio, Espírito Santo, vários estados, cidades sofreram. Mas assim, foi punk, né? A gente não controla isso, enchente. Não dá para controlar. Coronavírus, cara, pandemia, fator totalmente não controlável, né? E tem mais coisas aí, né, de não controlar. A economia a gente não controla, tem uma série de fatores que a gente não controla. Mas por que eu estou te dizendo isso agora? Se você focar o seu não andamento, as suas metas, o seu não batimento de metas, ou as suas não vendas, os fatores que você não controla, você não vai ter sucesso, nunca. Então, isso em pandemia e fora de pandemia. Você tem que focar naquilo que você controla. Então, foca na sua capacitação, foca nas suas planilhas, no seu CRM, foca no seu follow-up e vamos em frente. O que eu vou falar aqui? Só fatores que a gente controla, tá? Por quê? Não vou focar em clima, não vou focar em economia, não vou focar em... E quer uma sugestão? Obviamente que não vou entrar nesse assunto, mas só uma sugestão muito rápida. Sai fora desses assuntos aí, dessa briga do eu sou a favor da saúde ou eu sou a favor da economia. Cara, sai fora disso. As pessoas estão sem noção discutindo sobre isso. É uma coisa só. E aí é um momento de união e tem pessoas que estão brigando, estão se separando, né, por causa disso. E, enfim, isso não vai te levar a vender nada, né? Então, minha pergunta para você é: qual que é o nível de autorresponsabilidade que você está nesse momento? Eu não estou perguntando como você estava antes da quarentena, e eu também não quero saber como que você vai estar depois. Eu quero saber agora, hoje, quinta-feira, dia 26 de março, qual que é o nível de autorresponsabilidade que você tem. Leva isso pro travesseiro, tá? Leva essa pergunta pro travesseiro, reflete sobre isso, responde aí, coloca aí no seu papel, mas se coloca uma nota de 1 a 10 com relação a isso. Isso é uma competência super importante para o vendedor hoje, né? Stephen Hawking, ele fala que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Outro comportamento super importante com pandemia e sem pandemia, mas agora, obviamente, muito maior. A gente precisa, sim, nós somos seres adaptáveis, nós precisamos potencializar a nossa capacidade de se adaptar a diversos cenários, diversos contextos e etc. Então, pensa também sobre isso, independente da pandemia, qual que é a sua capacidade de se adaptar a um cenário caótico, qual que é a sua capacidade de ser resiliente no momento desse, qual que é a sua capacidade de cair, levantar, de seguir em frente. E, gente, é fato, o fato é, num momento como esse, é natural que você tenha altos e baixos, e dias melhores e dias piores, e horas melhores e horas piores. Porque está vindo uma enxurrada de coisas, né, para você, está vindo uma enxurrada de notícias, que isso é outra coisa também que eu sugiro que você, não que você fique sem ver notícias, mas assista em um momento, ou pegue num site, porque os caras ficam num looping ali com a gente negativo, cara, que é impossível você manter mindset treinado e positivo se você ficar vendo TV. Impossível. Então, a ideia é: sai do looping do negativo, foca no positivo, altos e baixos é normal e aceita isso, né? Porque vão ter dias melhores, dias piores, mas cada dia você tem que se adaptar, você tem que se desafiar a fazer alguma coisa diferente. Eu vou sugerir aqui algumas coisas diferentes para você fazer, né? E tão importante quanto tudo isso, né, não adianta só você refletir, você entender como está seu mindset e etc. Se você não agir, a ação é a palavra-chave. Pablo Picasso falava que não tem sucesso sem ação, né? E todos os gurus aí do mundo de comportamento falam isso, não tem sucesso sem ação. Se você fica só planejando, se você fica, eu vou fazer isso, eu vou entrar em contato, eu vou fazer um follow-up diferente, eu vou não sei o quê, cara, isso
é utopia, isso não serve para nada, isso não gera resultado. Então, não adianta você se autoajudar e ficar com pensamento positivo se você não partir para ação, né? Então, uma coisa está muito ligada à outra, tá? Então, qual que é a sua capacidade de agir que você está nesse momento? Né? Você está só vendo, assistindo webinars e vendo o que as pessoas estão falando, ou você está partindo para ação? Você sai de um webinar aqui com coisas concretas, escritas aí nesse seu caderno que está do lado, de que realmente você vai realizar e fazer? Então, essa é uma pergunta que também gostaria que vocês refletissem, porque a ação é muito, hiper importante nesse momento de quarentena. Vou falar agora para vocês, entrando um pouco mais na parte de vendas. Então, falei de mindset, importância desse mindset, não sei o que das quantas. Agora, eu vou falar algumas poucas verdades em vendas, tá? Por que poucas verdades? Porque venda é uma ciência humana, não tem muito um mais um, né? Vocês sabem, é muito mais complexo, porque é ser humano, depende, etc. Mas existem poucas verdades e algumas eu vou dizer aqui para vocês. Primeira delas, pessoas compram de pessoas e não compram de empresas, né? O seu produto é menos importante do que você. Você é mais importante do que o seu produto. Ah, como assim? O que você está me dizendo? Cara, o seu cliente, ele faz pesquisas na internet antes de entrar em contato com você. Vendedor é um cara que, eu estava falando, eu acho que eu nem completei, né? Vendedor do passado é um cara que vendia, só fechava o pedido, né? Então falava pra caramba das características do produto e queria fechar o pedido. Como nos últimos 3 ou 5 anos o mercado de compras e vendas mudou drasticamente, o que acontece? O cliente faz 70% do processo de compras e de venda na internet. Ele precisa de pouca parte do vendedor, ele precisa do mínimo do vendedor. E aí, olha o absurdo, quando o cliente entra em contato, muitas vezes, o que você faz? Você vem falar coisas que o cara já viu na internet, então não faz sentido isso. Você entende? Você tem que falar o que você tem. Vendas hoje não é mais sobre você falar sobre características, sobre o que o produto faz e etc. Vendas hoje é sobre se conectar com o cliente. Então não adianta, o cliente muitas vezes sabe mais até do que você sobre o produto que ele quer comprar. Você que vende o produto, porque o cara faz pesquisas. Então, assim, você precisa, o vendedor hoje, em 2020, já está de 2019, de 2018, e cada vez vai ser mais. O vendedor hoje é o cara que se conecta com o cliente, que entende necessidade e que fala o que o cliente precisa. Não tem scripts prontos e não fica falando aquilo que o cara consegue buscar na internet, tá? Então, a importância de você se capacitar é maior ainda, muito. E, gente, eu tô dizendo isso para vocês, falei para vocês, dou treinamento de vendas há 21 anos. Cara, o que eu ensinava 5 anos atrás já não faz mais sentido. Vocês têm ideia do que é isso? Eu tô tendo que ter, todos nós temos que ter hoje aquela habilidade de desaprender, então assim, deletar alguns arquivos que eu batia e falava, faz isso que você vende mais, e que eu fazia e vendia mais, e agora eu tô num outro momento e você tá nesse outro momento. Então assim, aceita uma coisa, o cara precisa gostar de você para ele comprar de você. Vendas é um esporte de contato. Se eu não comprei de você é porque eu não gostei de você. E aceita que dói menos, né? Então, mais uma vez, se capacite, faça cursos, estude vendas, porque está mudando drasticamente. Seu cliente está mudando drasticamente. E tá bom, Paula, já entendi, me fala o que mudou e calma, que eu estou chegando lá. Vendas, mais do que nunca hoje, é um trabalho de relacionamento. E quando eu falo em vendas, veja bem, eu não estou falando de marketing. Eu vou citar aqui algumas coisas de marketing, mas você está vendo um webinar de vendas, então eu vou falar sobre vendas. Não adianta você pegar listas de transmissões, sair disparando listas de transmissões, sair disparando e-mail marketing, sair disparando, antes tinha mala direta, agora sei lá, essas porcarias todas que você recebe e que você não se sente exclusivo. Vendas hoje é sobre relacionamento, e a chave para você ter um bom relacionamento é você ter um contato 1 a 1 com o cliente.
Eu vou falar de funil de vendas aqui nesse nosso encontro. Então, assim, quando você fala em funil, tem menos gente hoje interessada no seu negócio porque tem mais concorrente. Ou o cara está comprando na China, ou o cara está comprando em qualquer outro lugar as coisas que você vende. Se tem menos gente, você tem que trabalhar mais qualitativamente com esses clientes. Menos quantidade e mais qualidade. Isso é fato. Isso já acontecia aí de 2, 3 anos para cá, mas agora pós-pandemia mais ainda. Então, assim, cada cliente tem que ser exclusivo. Vou falar muito disso, de como que a gente pode se conectar com eles. Outras verdades sobre vendas, né? Isso eu falei, 70% do processo é feito online. Vendedor, eu só preciso de um vendedor se ele for bom, se ele se conectar comigo, se ele fazer pergunta certa para mim, senão não preciso dele. Me manda um link que eu compro, eu resolvo aqui, eu decido aqui, me manda um link que eu compro. Você, como consumidor, você deve pensar isso igual a mim, porque nós somos vendedores e consumidores, então provavelmente você pensa isso também. Falei também que a palavra em vendas é conexão, e essa conexão pode e deve ser feita online mais do que nunca agora, né? Nós temos dois conceitos aí, quando a gente fala em marketing, que é o inbound marketing e outbound marketing. Inbound marketing, não sei se vocês sabem, mas é o gerar do conteúdo, é trazer leads e deixar as pessoas conhecidas através de conteúdos que você faz, tipo os vídeos, né, e etc. Outbound marketing tem a ver com uma venda mais ativa, né, que eu sou dessa época da venda ativa total. Se tem vendedor um pouco mais velho aqui, também é dessa época do ir para cima. E dá para a gente fazer hoje inbound e outbound juntos, né? Então, eu vou mostrar aqui como que a gente pode fazer isso. Uma coisa interessante, eu não sei se vocês perceberam isso e se isso está acontecendo com vocês, mas estamos recebendo os mais pedidos de conexão esses dias, desde quando rolou a pandemia. Significa que, de fato, as pessoas estão querendo saber de mais coisas, elas estão mais conectadas, então nunca fez tanto sentido o inbound e o outbound agora. Né? Tá todo mundo de olho aqui na tela, de olho no computador. Beleza. Isso aí eu já sabia, ou estou sabendo agora, mas o que vai me diferenciar? Gente, vendas, e anote isso, e você precisa disso, e assim, isso talvez seja a coisa mais importante do mundo. Vendas é sobre ter processo. Você tem que ter um processo bem definido de vendas, você tem que ter um funil de vendas. Você tem que saber o que é isso. Não, Paula, mas eu vendo pipoca, eu vendo parafuso. Independe do que você vende, independe do tamanho da sua empresa, independe do tamanho do seu negócio, você tem que ter um processo de vendas bem definido. Como que eu faço isso? É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Como que você deve ter um processo de vendas, como que você tem que implantar um processo de vendas e agora mais importante do que nunca, como você deve estudar o seu processo de vendas, né? Nesse período de quarentena, o que você precisa fazer com o seu processo e como que você estuda o seu processo. Então, olha só, antes de eu entrar nessa parte do processo, rapidamente, você precisa, óbvio, isso é óbvio, entender quem é seu cliente. O que ele gosta, quais são as dores dele, quais são as necessidades dele e etc. Eu vendo carro, por exemplo. Sei que tem vendedor de carro aqui, que foi meu aluno recente, e então eu não tenho um público definido, eu tenho vários tipos de público. Você percebe através do seu próprio, da sua própria gestão, né, que aí, e isso é uma coisa super importante que você tem que ter um CRM para você fazer uma gestão de clientes, você percebe que você tem um público que você tem mais afinidade, que geralmente é o que você consegue converter mais. Então, mesmo quem vende carro e está aberto a um público, né, geral, você percebe que você costuma ter mais afinidade com o cara de 40, 50 anos, que é um cara mais executivo e etc. Ou com a dona de casa de 30 anos, com 3 filhos, não sei das quantas. Então, é super importante, talvez esse seja um grande momento para você fazer isso, você avaliar quem que é seu público. É aquela questão da persona, que vocês já devem ter ouvido falar, né? A gente precisa saber quem que é a nossa persona. E aí entra a ferramenta mais importante em vendas que existe no mundo, que é o tal do CRM, que, cara, tem vendedor que não sabe o que é isso ainda, e é a sigla do Customer Relationship Management, que é o software de vendas, né?
E todos nós, independente do tamanho do seu negócio, tem que ter um CRM, tem que ter. E se você já tem, é a hora de você explorar, de você analisar e de você estudar o seu CRM. Aproveita essa quarentena para isso, porque as informações que estão no CRM é que vão fazer com que você tenha potencialize o seu processo de vendas. Paula, eu não tenho CRM, eu sou muito pequeno ou eu trabalho por conta. O que eu faço? Cara, tenha um CRM nem que seja um gratuito. E tem muito CRM gratuito disponível. Até coloquei aqui algumas sugestões. Ó, esse HubSpot, ele tem uma versão 100% free, grátis. Então, você pode ir para um HubSpot desse. Tem o Agendor, que é um software, software de gestão de clientes aí brasileiro, que alguns clientes que eu conheço têm e atende super bem. Tem o Pipedrive, que é bem conhecido também, provavelmente vocês têm. Vocês têm aí, me falem aqui no chat, vocês têm CRM? Me contem se vocês têm, só para eu ver aqui a média. Para quem é do mercado educacional, tem o Kites, que é muito bom, bonito, barato. Eu uso o RD Station, que eu gosto também, eu acho bacana. E, cara, é o tal negócio. Tenha. Implante isso agora, aproveita esse momento para você implantar um CRM, porque o CRM te dá métrica, né? Então, esses daqui são alguns bons, bonitos e baratos, sabe? Que dá para você dar uma fuçada aí na internet agora, ver quanto custa. Tem a versão trial deles, que é tipo 3 meses você usa de graça. Né? Não sei como é que tá, vai mudando isso daí. Mas tem. Então, a maioria tem aqui, né? O significado de CRM é Customer Relationship Management, que, resumindo, software de gestão de clientes, tá? Então, tenha um software de gestão de clientes. Tem vários tipos aí e aproveite esse momento para você jogar seus clientes lá, estudar a sua persona e, mais importante do que isso, quer fazer follow-up, e follow-up você faz via CRM, tá? Vou falar de follow-up daqui a pouco e rapidinho. Mas vamos para o processo. Eu acho que o mais importante dessa história toda, né, e você está aqui não à toa numa sala dessa hoje comigo, para eu lembrar você ou para talvez você implantar um processo de vendas agora bem definido no seu negócio, na sua empresa, ou melhorar o que você já tem. O processo tem a ver com funil, e vocês já devem ter ouvido falar em funil de vendas, né? E funil é o seguinte, você tem várias nomenclaturas para o funil, e não importa a nomenclatura que você tem. Por exemplo, essa daqui que eu coloquei, o topo do funil, eu vou chamar de descoberta e interesse do cliente pelo seu negócio. Mas tem gente que chama de conhecer, tem gente que chama de prospecção, né? Então tem várias nomenclaturas dependendo se é um funil de venda, se é um funil de marketing, enfim. Vou dar um exemplo aqui para ficar, eu acho que esse aqui é um que eu gosto, que eu acho que todo mundo consegue entender. Adapte para o seu, se você já tem o processo de vendas bem definidos no seu negócio, só muda a nomenclatura e aí você vai entender o que eu vou querer dizer com isso. O topo do funil, geralmente, ele é desenvolvido pelo marketing da sua empresa, né? Então, a sua empresa, ela, mesmo que você for um profissional liberal, quando eu falo em topo do funil, eu estou falando de deixar as pessoas te conhecerem, eu estou falando de você fazer anúncios, eu estou falando de você gerar uma série de coisas que eu vou dar dicas de como que você atrai o cliente para o topo do funil nesse momento, né, de pandemia. O final do funil é onde o vendedor adora estar, que é o fechamento, né, que é o tirar o pedido, que é quando o cliente compra, né. Tem gente ainda que coloca pós-vendas aqui no fundo do funil, mas eu não vou falar de pós-vendas hoje. Vou falar de follow-up, que é mais importante do que pós-vendas, obviamente, nesse momento. Tem diferença entre pós-vendas e follow-up. Ponto gente, o meio do funil não tem dono. Olha que louco isso. O topo do funil é de marketing, o fundo do funil o vendedor adora,
que é onde ele fecha, e o meio do funil, ninguém mexe, ninguém trabalha, ninguém gosta, ninguém faz. Olha o grande momento que nós temos para trabalhar meio do funil. Então, em outras palavras, o começo, o cara te conhece, depois ele gosta e confia de você, e depois ele compra. O gostar e confiar é um processo que eu trabalho em consideração e intenção. Esse processo, se ele não for bem feito, e se ele não for feito nesse momento, né, que está tudo parado, você não vai ter vendas quando tudo isso acabar. Então, você pode até estar fazendo algumas ações de topo de funil e gerando mais leads para o seu negócio, mas se você não fizer nesse momento o meio do funil, você não vai ter compra e não vai ter vendas quando tudo isso acabar. Eu vou dar dicas de ações de topo do funil, principalmente do meio do funil, que é a coisa mais importante que a gente tem a fazer nesse momento de pandemia, e o fundo do funil, obviamente, que é uma consequência de um topo e um meio bem feitos, né? Quando você trabalha bastante leads e bastante clientes de uma maneira bacana, honesta no começo do funil, você estreita a relação com ele no meio, consequentemente o cara compra de você e aí é o ciclo positivo, tá? Vou dar dicas de como que a gente pode fazer isso. Primeiro falando em topo do funil, né? Como que a gente faz com que as pessoas tenham mais conhecimento com relação a gente, né? Cria aquele interesse com relação a gente. Bom, fazer lives é uma coisa que fica clichê demais falar nesse momento, mas eu não quero falar para você fazer live, porque live é isso e aquilo, porque você já deve estar de saco cheio da quantidade de lives que você está vendo no seu Instagram e está sendo convidado e etc. Mas eu quero te convidar a se encorajar como vendedor, porque, eu lido com vendedor direto, cara. E os caras não quer falar na câmera, não quer fazer vídeo, não quer fazer um podcast, não quer trabalhar o que não fazia até agora. Eu não preciso fazer isso. Não, imagina. A minha função é só falar com o cliente e fechar contrato. Mudou. Estamos num novo momento. Lembra que eu falei que as pessoas compram de pessoas? Então, esse é o novo momento. Uma coisa importante para você se fazer nesse momento: landing pages. Gente, os sites já é coisa do passado. Então, assim, se você estava preocupado até então em investir no seu site, tipo, deixa para lá. Faz um site básico e cria várias landing pages para você conseguir trazer mais clientes. Então, o que é uma landing page? É, por exemplo, aquilo lá que você preencheu para você participar dessa live comigo. Vou até ver se eu consigo mostrar aqui para vocês uma landing page. Vocês continuam vendo minha tela, né? Olha só, um modelo de uma landing page. Eu tenho várias, né, rolando. E isso aqui é uma landing page que foi o que você preencheu quando você se cadastrou para vir aqui. Isso daqui é tipo uma página de vendas, né? Então, isso daqui gera leads para mim, que eu vou fazer o quê? Me relacionar com vocês após isso. Então, vocês vão, a não ser que vocês queiram se descadastrar, que isso é possível também numa landing page, mas eu vou me relacionar, eu vou mandar coisas legais para vocês, vou mandar conteúdo, etc. E é isso que você tem que ter. Isso eu faço porque eu uso o RD Station. Eu faço as landing pages pelo RD Station, mas eu vou dar dica aqui de como que você pode fazer para trabalhar com uma landing page sem precisar ter, por exemplo, um RD, tá? Então, voltando aqui, façam landing pages. Coloquem conteúdos e vídeos em landing pages. Faça lives para mostrar que você está em movimento. Faça podcasts para mostrar que você está em movimento. Pegue nesse momento depoimentos de clientes, vídeos, fala, cara, eu estou me movimentando aqui de uma maneira diferente e tal. Você pode falar um pouquinho como é que foi comprar esse carro? Você pode falar como é que foi a experiência de se matricular nessa escola? Você pode falar, enfim, tá todo mundo numa vibe de se ajudar, gente. Então, assim, é a hora de pedir isso para os clientes, sabe? Aqueles que têm mais proximidade. Podcast é uma coisa que a galera tá consumindo demais, enquanto faz exercícios. E
antes disso acontecer nos trânsitos da vida. Podcast é um futuro do vendedor. Então, é uma coisa que você também tem que abrir a mente para você fazer, tá? Você tem que abrir a mente para você investir em landing page, você tem que abrir a mente para você investir em lives, em podcasts, pedir depoimentos, compartilhar conteúdo relevante relacionado ao seu negócio. Não precisa, ai, Paulo, eu não tenho criatividade, eu não consigo fazer isso. Cara, compartilha então alguma coisa, alguma notícia que tenha a ver com o seu negócio, entende? Mas compartilha. O que você não pode nesse momento é sumir. Você não pode deixar o seu cliente, agora estamos no momento de pandemia, estamos no momento de todo mundo parado, quarentena, e vamos deixar quieto, não vou fazer nada. É isso que você não pode fazer. E você tem que ir na contramão do que as pessoas estão fazendo, né? Um monte de gente falando de coisas ruins, de mortes, de não sei o quê. E aí você espalha boas notícias também, cria essa coisa positiva com o seu cliente. Como a gente falou no começo, assim como nós, o seu cliente ele tem dias bons, ele tem dias ruins. Isso vai acontecer nas próximas semanas. Então é hora de você ser alguma coisa boa, você ser um contato bom para ele num dia, sabe? Então pensa com relação a isso no topo do funil. Isso daqui também tem a ver com você fazer para criar relacionamento no meio do funil, que é a parte mais importante que eu quero que você pegue assim desse momento. Eu vou falar de meio do funil já já. Deixa eu só compartilhar com vocês quais são as ferramentas que eu sugiro. Ferramentas sugeridas para vocês utilizarem, fazer isso que eu estou falando. Esse lead pages aqui dá para você fazer landing pages gratuitas, tem uma versão gratuita. Podcast você pode criar também nesse Podbean aqui, podcasts gratuitos, tá? E esses dois aqui que eu uso, que eu gosto, que é o InShot e o KineMaster, que são de edição de vídeos. Todos eu faço no meu celular, não preciso trazer. Tem algumas ferramentas mais robustas que você usa no seu notebook, mas não precisa. Você é um vendedor, você só quer se fazer presente nesse momento, você quer falar o que você está fazendo, como você está se capacitando e etc. Então, você não precisa de nada muito robusto. Isso daqui são ferramentas bacanas que vale a pena. Tira uma foto aí, se fizer sentido para você, ou anota aí no seu caderno, para você pesquisar sobre elas assim que a gente terminar a nossa live. A nossa live não, o nosso web, né? E live, gente, assim, você tem que tomar cuidado, por exemplo, se você vende para o B2B, você não pode fazer live que o B2C consome. Então, para quem não sabe o que é B2B e B2C, B2C é Business to Customer, que é quando você vende para uma pessoa física, para uma pessoa. E B2B é Business to Business, que é quando você vende para uma empresa, né? Então, assim, o público do B2C, né, o consumidor, ele gosta de live no Facebook e no Instagram. O público do B2B ele tem um certo preconceito com relação ao pessoal do Facebook e do Instagram. Não sei se vocês repararam isso. Tem gente do B2B aqui também, né? Deve ter, com certeza tem gente do B2C e do B2B aqui nesse web, né? Então, assim, se você é do B2B, hoje tem uma ferramenta super bacana de live no LinkedIn. E LinkedIn eu não preciso nem falar para vocês que é uma baita de uma rede poderosíssima de negócios e que você, independente para quem você vende, se é B2C ou B2B, você tem que estar no LinkedIn. Eu não preciso nem falar isso para você, né? Mas o público do B2B, ele consome a live do LinkedIn e consome a live do YouTube, né? E vocês viram, né, que agora tem como é que chama? O Hangout Meets, ele, que é do Google, ele também possibilita que você faça lives e faça calls, e ele está gratuito até, se não me engano, dia 30 de junho ou de julho, não tenho certeza. Então, assim, várias ferramentas aí de lives e de calls e de hangouts estão flexibilizando nesse momento que a gente está passando. E aí, gente, tem uma outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês que eu achei bem legal, que é essa Restream.io, que ela possibilita, quando você baixa ela, que você faça uma live e você distribui em todas as redes sociais que você queira. Então, uma live, ela pode estar no LinkedIn, ela pode estar no YouTube, ela pode estar no Facebook. E eu achei super legal isso também.
Então tá aí uma dica para quem for se desafiar a fazer live. Paula, não curto, cara, não gosto, acho chato. Cara, é um novo momento, é um novo momento. Uma hora você vai ter que fazer. Comece já, comece nesse momento que as pessoas estão dispostas a ver. Pô, mas não tem muito, você pode se perguntar assim, mas não tem muito cara fazendo live, tá chato esse negócio? Ai, eu até um amigo meu falou assim, eu vi um post dele hoje falando assim, hoje à noite eu vou fazer uma live para explicar da live que eu vou fazer na live de amanhã. Tipo, virou até piada, né? Mas, obviamente, que num momento como esse, onde tá. Por que tem tanta live? Porque estão consumindo, porque as pessoas estão na frente do computador. Então, se existe demanda, tem que ter oferta, oferta e demanda, fato. Agora, nesse momento, você não pode fazer a live para falar da live que você vai fazer amanhã. Você tem que fazer lives de conteúdos bacanas. Então, você tem que dar uma pesquisada aí em que conteúdo que pode ser diferente, que pode ser legal, não falar mais do mesmo e ir para cima. Se desafia assim que dá, viu, gente? Eu falo por mim mesma, eu nunca fui muito fã, né? Eu sou a favor, mas nunca fui muito fã de fazer isso. Estou com uma agenda super cheia de lives e webinars, etc. E só que me desafiando, né? Eu sou muito melhor e me sinto muito mais à vontade no palco e numa palestra e num treinamento. Mas, cara, é um novo momento, então estou aqui e me desafiando e dando o meu melhor. Todos nós podemos fazer isso, né? Então é isso. Isso é com relação às ferramentas de live. E agora? Ah, isso também, isso aqui eu separei para vocês que é muito legal, gente. Olha isso. B2B, galera que vende no B2B. Duas ferramentas sensacionais. Eu peguei isso daqui nas dicas do Ricardo Jordão, que é um cara que eu sigo também de vendas. O Luxa é uma ferramenta que você coloca aí no seu navegador, baixa, gratuito, e você pega o telefone de qualquer pessoa no LinkedIn, cara, versão grátis, 5 nomes grátis, você consegue fazer até o teste. E se você não, se você quiser comprar, também não é caro, tá? É uma coisa assim, para quem trabalha no B2B, uma baita ferramenta. Então pensa assim que você quer o telefone da Luísa do Magazine Luiza. Cara, você consegue através desse luxo aqui. Olha que louco, não é interessante? E tem uma outra ferramenta também que chama Crystal Knows, que é uma ferramenta também que você usa no LinkedIn, que, por exemplo, você clica no perfil de uma pessoa e aí, quando você baixa ela, né, ele fica no seu navegador e te dá o DISC dessa pessoa. O que é DISC? O perfil comportamental dessa pessoa. As palavras que ela gosta, as palavras que você tem que evitar. Então, olha que louco. Você, vamos supor que você quer falar com a Luísa do Magazine Luiza. Tem ali o celular dela, e aí você usa o Crystal Knows para ver qual é o perfil comportamental dela, e aí sai escrito assim, tipo, Luísa é executora, é comunicadora, não gosta de enrolação, não gosta de análise, sabe? Ele fala certinho isso, é incrível, incrível, gente. Faz isso, eu uso essas ferramentas aí, e todas elas têm uma versão gratuita até para vocês testarem. Quem trabalha no B2B, faz muito sentido usar isso aí, tá? Uma dica legal. Vocês acharam legal? Depois vocês me contam como é que foi. Olha só, vamos para o meio do funil. A parte mais importante e talvez a parte agora que a gente tem que focar, né? Talvez a parte mais importante agora no momento de pandemia para a gente focar. Follow-up sempre foi uma baita de uma ferramenta para vendedor, mas agora mais do que nunca, né? Então, agora é o momento de você fazer follow-up para os caras assim. O que é follow-up? Não é ligar e falar, e aí, você decidiu se você vai comprar? Não é isso. Follow-up ele tem a ver com você se relacionar, tem a ver com você compartilhar uma coisa bacana com o seu cliente, você compartilhar uma novidade. Pô, sabia que agora a gente está tendo aulas online? Sabia que agora a gente mudou o site? Então, assim, é ligar de fato, telefone. Eu acho que o telefone não substitui nada, né? A única coisa que o telefone ele te leva para uma call, é isso que a gente tem que sempre lembrar. Você faz uma ligação e essa ligação ela tem que se transformar numa call aqui, olho no olho, para você conseguir se conectar com o cliente.
Então, é uma hora de você falar assim, a gente mudou o site, ou a gente mudou nosso CRM, ou a gente implantou um CRM, e a gente implantou um processo de vendas, ou a gente está fazendo uma pesquisa, aproveitando esse momento aqui mais parado, a gente está fazendo uma pesquisa com os nossos clientes para entender um pouquinho mais o perfil, o nível de satisfação e etc. Então, assim, é a hora de você ligar para o cara, é a hora de você não sumir, é a hora de repente, você trabalhar alguma ação solidária, do tipo, estamos convertendo, quem fizer compras nesse período, vamos supor que você vende um produto que você não, você é só presencial e você está convertendo quem comprar antecipadamente para consumir depois, você vai converter isso para uma caridade, para as pessoas de rua que estão precisando, que estão, enfim, qualquer coisa. É importante você fazer alguma coisa nesse sentido e compartilhar com o seu cliente. Então, estamos trabalhando, estamos fazendo, estamos afiando o machado, estou participando de calls, então, hoje eu participei de um webinar de uma mulher que eu sigo e, me deu um insight de ligar para você por causa disso, 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 e como é que estão as coisas por aí, você está fazendo home office, você não está fazendo home office, e por aí vai. É um momento de você fazer isso, gente. Então, foquem no meio do funil. Ele nunca teve dono. E agora, se você for pegar esse meio de funil e fazer o trabalho certo, fazer um bom relacionamento com o seu cliente, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Quando tudo isso acabar e vai acabar, você vai ter... É estatístico. Pensa, o funil é números, né? Então você põe 100 pessoas ali no topo do seu funil de prospecção, quanto que é o normal de virar para 100 pessoas? Você tem 100 clientes em potenciais ali, leads. Vamos supor, uma média, você fecha 10 vendas a cada 100 clientes que você tem no topo do seu funil. Se você fizer um bom trabalho em meio do funil, agora, nesse período de quarentena, de pandemia e etc., ao invés de fechar os 10 que você fechava anteriormente, porque você não trabalhava o meio, você vai fechar 20, você vai fechar 30. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. Você pode sim fazer uma limonada de tudo que está acontecendo, porque é a hora de você... Só que você tem que saber o que trabalhar e você tem que saber como trabalhar. Então, mais uma vez, o foco está no meio do funil. E o como? Se relacionando, fazendo follow-up, ligando, marcando calls, tendo ideias de ação solidária, compartilhando dicas e assuntos legais que tenham a ver com o dia a dia dele. Tá? Nisso, você se relaciona e aí fala, e aí, podemos fazer uma call? Se você tem oportunidade de vender nesse momento, porque eu não estou falando para você não vender, eu estou falando para você aumentar a quantidade de pessoas no seu funil. Se der para você vender, ótimo, sem dúvida, né? Agora, se o seu produto não dá para você vender, você vai ter mais pessoas e depois que isso acabar, você vai ter mais gente para fechar ali. A venda por conferência é muito interessante que ela seja olho no olho, né? Diferente da venda por telefone. Então, o ideal é você fazer um contato com o seu cliente nesse momento, e essa é uma semana boa para isso, viu, gente? Se fosse a semana passada, eu não ia falar para você fazer isso, porque, mais uma vez, existem as fases, né, da nossa quarentena. Essa semana já é boa para você fazer isso, e a semana que vem vai ser ainda melhor. Então, assim, estamos num momento bom de a gente entrar em contato e fazer um follow-up? Sim. Ai, Paula, mas as pessoas não estão preocupadas se vão morrer? Não, já passou a aceitação, lembre-se da dor do passado. Agora a gente está num outro momento de se relacionar. Ligou para o cliente e fala assim, então, podemos fazer uma call para a gente trocar uma ideia e tal, e até falar um pouco sobre esse momento. Tem ferramentas legais para você agendar uma call com ele. Esse Calendly, você compartilha uma agenda com o seu cliente, ele marca o horário que for melhor para ele, isso é legal. Tem essa ferramenta no Google também, depois vocês dão uma olhada, é gratuita também, dá para baixar, fica profissional e fica legal. Você fala assim, deixa eu te passar minha agenda da semana que vem, eu faço isso, alguém me convida para alguma coisa e tal, deixa eu te passar minha agenda da semana que vem, eu compartilho o caso Calendly com ele e ele vê, ela tem as 2 e tem as 5 horas da tarde. Fica legal, fica profissional, tá? E obviamente que você vai fazer uma call com esse cara. E essa call, ela pode ser feita com várias ferramentas. O que é bacana para quem é de vendas? Geralmente você faz uma call com um cara ou com 2 caras. E a maioria desses daqui, eles proporcionam
gratuito para uma ou para duas pessoas, né? Por exemplo, esse que eu estou usando com vocês é o GoToMeeting, que está aqui, ó. Ele tem uma versão grátis de 14 dias para você usar, mas eu não tenho certeza se depois ele deixa você utilizar uma ou duas pessoas. Eu sei que o Whereby tem, ou Whereby, não sei como as pessoas falam isso, mas ele você pode utilizar para uma ou duas pessoas, assim como o Zoom, que também são aquelas calls de 40 minutos, né, que vocês sabem, mas eles estão estendendo também, eles não estão derrubando em 40 minutos. Eu adoro o velho bom Skype, o Join Me também te dá essa possibilidade. E aí, se não fizer nada sentido para você e falar, cara, não faz sentido eu ligar para o meu cliente e marcar uma call com ele num sistema desse profissional, como você está me dizendo, Paula, liga no vídeo do WhatsApp mesmo e tá tudo certo, tá? Como sendo a última opção, porque as mais profissionais dá mais credibilidade, como última opção, liga do vídeo do WhatsApp e manda ver, tá? Beleza, consegui fazer a call com o cara. O que se faz em processo de vendas da call? Eu vou falar. Isso daqui. Esse é um processo de vendas, esse é um passo a passo de um processo de vendas do meio do funil, tá? Você primeiro precisa se conectar com o cara através de uma abordagem inicial, quebrar o gelo. Depois você tem que fazer perguntas. Você não fala sobre o seu negócio, você pergunta para se conectar. Depois você apresenta, você fala sobre o seu negócio baseado no que ele acabou de responder. E o fechamento, se for possível, você faz online, através também de ferramenta, ou você faz num outro momento e pode ser até numa outra call. Eu, geralmente, as minhas vendas online, gente, como é que elas são definidas, elas são separadas? Eu faço uma call com abordagem inicial, quebra-gelo, levantamento de necessidades, perguntas, anoto tudo do cara, tudo, aqui no meu caderno mesmo, aí eu viro pro cara e falo assim, bom, eu entendi tudo que você precisa, seu João, e agora o que eu vou fazer? Eu vou montar uma proposta baseada nas suas necessidades e aí a gente consegue marcar uma call amanhã para te mostrar o que eu pensei aqui com relação ao seu negócio? E aí eu monto uma proposta baseada na necessidade do cara e faço uma apresentação e fechamento. É isso. Né? E se você conseguir fazer fechamento online, melhor ainda. Você manda um link para o cara e aí faz todo o trabalho, todo o processo online. Se o seu negócio não dá para fechar online, você faz até a apresentação e deixa engatilhado com o fechamento. Tá? Esse passo a passo é super importante, tem técnicas de como você faz um passo a passo desse. Eu vou dar depois no final, estamos chegando já, estou passando até, estou empolgada aqui, mas eu tenho um curso grátis que eu cito esses passos a passo aqui do meio do funil. E eu tenho um curso também que eu vendo, que é bem detalhado, que é super interessante em termos de perguntas, eu dou sugestões de perguntas para fazer e tal. Eu vou dar essas duas opções aqui quando a gente terminar, tá? Mas é isso. Isso aqui você tem que saber fazer muito bem feito também, porque olha só, olha o trabalhão que a gente tem em trazer o cliente, o trabalhão que a gente tem em agendar, o trabalhão que a gente tem em botar o cara numa conferência, e aí você não faz um passo a passo de meio de funil bem feito, cara, e posso te falar, vendedor peca aqui, vendedor peca nessa parte, no contato com o cliente, no meio do funil. O cara fica ansioso para fechar, quer tirar pedido, e aí perde o principal, tá? Então, depois que você conseguir aqui fazer o fechamento, você pode fazer fechamentos, que é o fundo do funil, ou através de promoções, utilizando gatilhos mentais, e eu dou treinamento de gatilhos mentais, posso até fazer uma outra live estou com a palavra live na cabeça. Eu posso até fazer um outro webinar com gatilhos mentais, se vocês quiserem, mas é uma hora de estudar gatilhos mentais, hein? Muito, muito importante. Gatilho mental tem tudo a ver com online, tem tudo a ver com marketing digital e, manda ver. E aí você pode utilizar ferramentas, né, para você fechar online, tipo PayPal, PagSeguro e etc. Tem o Mercado Pago também, né? E essa ferramenta aqui também acho legal, que é o ClickSigns, que não sei se vocês já ouviram falar, é uma ferramenta que você usa, que o cara assina a proposta online e tem valor jurídico. Então, para o B2B, isso também é muito utilizado. Aí uma dica aí para vocês. Beleza? Bom, quero partir para o último assunto aqui.
Vocês estão comigo? Vocês estão... Eu estou indo muito rápido e... vamos falar de follow-up, Camila. Compartilhar como que a gente aborda follow-up, né? Show. Beleza. Então vamos lá. Olha só, a questão do follow-up é super, hiper importante, não só em tempos de pandemia, mas no mundo de vendas geral, atual, e em tempos de pandemia, mais e mais ainda importante. Por quê? Olha esse dado aqui da Biz Revolution, que ele diz que 80% dos processos das vendas são feitas entre o quinto e o 12º contato que você faz com o cliente potencial, gente. Cara, não é muito louco isso? 80% das vendas são feitas entre o quinto e o 12º contato que você faz com o cliente. O que eu quero dizer com isso? Que não é, obviamente, que você não vai ligar 5 a 12 vezes pro cara falando, e aí, vai fechar? E aí, decidiu? E aí? Não é isso, óbvio. Esse 5 a 12, ele tem a ver com a quantidade de artigos que você compartilha, com a ligação que você faz perguntando se ele está bem, se ele está adaptado no home office, como que ele fez aí para ele trabalhar no segmento dele, você fazendo uma live convidando ele, você compartilhando uma novidade, tudo isso é follow-up. Tudo isso é follow-up. Adaptação de um processo, novo CRM, pesquisa de satisfação, pesquisa de qualidade, tudo isso é follow-up, tá? Follow-up, pelo amor de Deus, não é ligar e perguntar se vai fechar. Isso é tudo menos follow-up, isso é chato, né? Pensa você como consumidor, você não gosta de receber essa ligação. Então é isso, é relacionamento, né? E esse dado aqui é muito louco, eu gosto de passar, não sei se vocês já viram isso, mas eu vou passar para vocês que eu acho incrível. E olha só, cliente potencial. Primeiro contato, isso aqui é o vendedor, tá? 50% dos vendedores desistem. O cara não vai fechar. Aí você julga, né? Porque o vendedor adora julgar o cliente. Esse cara não vai fechar, esse cara não tem grana. Aí, segundo contato, 65% dos vendedores desistem. No terceiro contato, 79%. No quarto contato, 89% dos vendedores, 89% dos vendedores desistem. No quinto contato, o cliente percebe que você existe. Eu estou falando aqui, ó, uma live que você compartilha com ele, um artigo, uma ligação, uma novidade. O cliente percebe que você existe. Através de conteúdo, aqui no sétimo contato, você está ganhando o mindshare do cara. Oitavo contato, você provavelmente é o único vendedor que chegou até aqui. E quando esse cliente estiver pronto para comprar, você tem 90% de chance de ser escolhido se você fez a lição de casa. Essa é a lição de casa. Olha esse dado que louco. Somente 10% dos vendedores fazem mais do que 3 contatos com o cliente potencial. Sabe por quê? Porque o vendedor julga, ele fala assim, eu não quero ser chato, né? Ele não me respondeu, o cliente não me respondeu, não vou entrar em contato com ele. O cliente não retornou, não respondeu minha mensagem do WhatsApp. Cara, não é isso. Ele não respondeu sua mensagem do WhatsApp porque provavelmente naquele momento aquilo não foi prioridade para ele. E pega o telefone e liga. Manda alguma coisa que é de interesse dele para ver se ele não responde. Manda alguma coisa relacionada ao business dele, relacionada à vida dele, relacionada à família dele. Aí você vê se ele não responde. É isso. Gente, vendas é sobre isso hoje. É muito mais qualitativo, né? E outro dado aqui do Rockefeller Corporation, ele diz que 68% dos clientes param de fazer negócio com você por conta da indiferença. Então, minha sugestão é, cara, peca pelo excesso. Quando você tem que parar de ligar para o cliente? Quando ele falar para você parar de ligar para ele. Enquanto ele não falar, você continua. Essa é a regra de vendas. Você entende? Essa é a regra de vendas. Beleza? Respondi aí a pergunta? Acho que foi a Ana que perguntou, né? É isso, gente. É muito trabalho. Show. Bom, Paula, mais uma pergunta que não quero calar. Com tudo isso que está rolando no mundo, com esse monte de má notícia, é a hora de eu ligar para o cliente e falar sobre vendas? É a hora de eu fazer novas vendas? É hora de você trabalhar seu meio de funil, gente.
Não necessariamente de você ir com tudo, com faca na caveira para fechar pedido com o cara. É hora de se trabalhar meio de funil. Não esqueçam disso. Se você entendeu isso durante esse tempo que a gente teve juntos aqui, eu já estou feliz. Por quê? Eu tenho certeza que são números, são métricas. A partir do momento que você aumenta a sua qualidade do meio, automaticamente o seu fundo de funil vai ser maior, tá bom? Vamos para cima, vamos em frente. Parar do quê, né? Parar de se relacionar com o seu cliente de jeito nenhum. Momento de se desafiar, de fazer coisas novas. Eu sei que essa frase é clichê, mas eu adoro ela, do Albert Einstein, que diz que a insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Na verdade, hoje, quando você faz as mesmas coisas, você não tem resultados iguais, você tem resultados menores, né? Então, e não vai ser diferente quando terminar essa pandemia, não vai ser diferente daqui para frente, né? Agora mudou o sistema, mudou tudo. Para finalizar, eu quero dar algumas dicas de livros. Se você quiser tirar uma foto aí dessa tela, são livros que eu adoro e eu tenho mais uma porrada aqui. Eventualmente lá no meu Instagram estou postando, né, dicas de livros, de várias coisas. Então, se você não me segue lá, me segue. Eu vou deixar aqui meu contato também. Tiraram a foto aí? Vou deixar também, já que tem gente que está um pouco mais tranquilo, né, e está com um pouco mais de tempo, aproveite para afiar o machado aí com leituras. Filmes de vendas que eu adoro, né, que você aprende aí várias lições. Já assisti, porque tem clássicos, né? Procura da Felicidade é um clássico, Desafiando Gigantes, Invictus e tal. Mas assiste de novo com um olhar de aluno, faz uma reflexão, faz uma resenha do que você aprendeu, né, com isso. Tira uma foto aí, também são filmes que eu adoro, esse Door to Door, que chama de porta em porta em português. Sensacional. Beleza? E, deixa eu ver aqui vocês. Volta na parte dos livros. Rapidão aqui. Eu quero deixar um presente para vocês aqui de final. Livros. Calma. Aí. Dica de livros. Tira uma foto aí. Spin selling, gente. Isso faz muito sentido em vendas. É técnica de fazer perguntas. Eu dou aula de spin no meu curso pago, tá? Vou falar dos cursos agora. Pode mudar? Olha só. Esses daqui são os cursos que eu quero deixar aqui. Esse é de presente. É um curso gratuito com 4 módulos. Vou colocar isso aqui no chat. Será que se eu colocar no chat vocês recebem? Deixa eu ver aqui. Vou colocar no chat. E aí, é um curso bem rápido, tá? Aqui. Boa. Vê se vocês conseguem aí. Conseguiram? E esse daqui tá no Hotmart. E esse daqui é a landing page do meu curso pago. Os dois são landing page, né? Como eu falei. Eu só uso landing page agora. Que meu curso pago é um curso completo, né? De tudo de A a Z em vendas de hoje, no momento atual. Como fazer perguntas. Tem uma aula inteira de spin selling ali para vocês. Spin selling nada mais é do que a arte de você fazer perguntas para descobrir qual que é a necessidade do cliente, né? Então, um psicólogo americano, olha que louco, o cara não era nem vendedor, um psicólogo, ficou curioso com aquilo que eu comentei e falou assim, cara, como que um cara e outro cara, os dois na mesma empresa, tem mesma praça, mesmo tudo, mesmo portfólio, mesma tabela de preço, e os dois, cada um tem um número no final do mês. Um vende 10 milhões e o outro vende 100 mil. E aí ele descobriu, ele estudou 15 anos, gente, e por 15 anos ele fez 12 mil visitas de vendas e ele descobriu que o que diferencia um vendedor fodástico de um vendedor mediano nada mais é do que a qualidade das perguntas.
Então, por isso que ele criou o Spin Selling. Eu explico muito aqui o Spin Selling nesse curso completo, tá? Então, tá aqui. Eu também tenho um canal no YouTube que eu faço muita coisa de graça, né? Porque esse é o momento, a gente tem que se conectar assim, e principalmente agora, né? Eu não coloquei meu canal do YouTube aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O canal do YouTube é Coach, não é Coach, é Paula Miranda Venda na Prática. Aqui, ó. Aqui, não sei se vocês já estão aí. Paula Miranda, eu ponho vários vídeos, tá? Então me segue lá depois. E também eu compartilho um monte de coisa nas redes sociais, me sigam lá no LinkedIn, etc. Tem meu celular e meu Instagram pessoal é o Paulo C. Miranda. O da minha empresa é o Assertiva, com 2 T's, _ consultoria, Facebook Coach Paula Miranda. Cara, estamos juntos nessa, né? Queria saber aí, vocês podem compartilhar comigo o que vocês acharam, se valeu, se deu insight, se ajudou. O curso pago, para quem está me perguntando aqui, é barato, viu? É coisa normal, tipo, de 390 por 190, um negócio assim, que é para todo mundo poder ter acesso, não é uma coisa absurda, não. E é isso aí, gente. Eu quero assim. O pessoal falou legal, gostou muito, parabéns, não sei o quê. Eu queria que deixassem uma última mensagem para vocês que, cara, o momento que a gente está vivendo é muito sem precedentes, assim, a gente realmente estava a gente está num momento muito louco, né? E como eu falei para vocês, a gente que é de vendas e depende de comissão e depende de clientes e tal. Eu tenho certeza, e eu não estou falando isso assim, você é lunática e tal. Minha sugestão não é que você saia abraçando árvore, nada disso. Eu quero sempre trazer coisas efetivas para vocês, né? Mas, gente, esse novo momento é para a gente se desafiar, é para a gente fazer mais, é para a gente mudar a nossa forma de trabalho, é para a gente se conectar melhor, é para a gente estudar mais. Assim que isso passar, a gente vai entrar num novo momento, a gente vai entrar numa nova era, isso é fato. E vai sobreviver quem tivesse preparado, não só na pandemia, na quarentena, mas quem já está sendo preparado aí ao longo desse tempo e desses anos. Então, eu tenho certeza, eu não estou falando para um grupo de pessoas que não estão nem aí, porque se você não estivesse nem aí, você não estaria assistindo esse conteúdo até agora, tipo 1h30 praticamente ligado aqui, né? Não estaria. Mas, aproveita isso para se qualificar, aproveita para se desafiar, faça algo diferente. Tudo isso vai passar. E quando passar, a gente vai poder colher tudo que a gente plantar agora, tá bom? Obrigada mais uma vez, foi um prazer, uma honra, adorei estar aqui com vocês nessa tarde e vou compartilhando muito mais coisa aí com vocês, tá bom? Boas vendas, fiquem com Deus, valeu, bora Fiel Machado, obrigada!